Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios, capítulo de número 17. Estamos avançando no estudo da Palavra de Deus aqui nesta jornada especial e o nosso desejo é que Deus nos conceda cada vez mais sabedoria. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva aí, curta, compartilhe e deixe também no final do estudo aí um comentário, aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que tem lhe trazido novos conhecimentos. Vamos juntos. Provérbios 17, verso de número 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Aqui, mais uma vez, a sabedoria para os relacionamentos e para o fortalecimento do caráter. Deus reafirma que a paz vale mais que a abundância. Um lar simples, mais harmonioso, é mais rico do que qualquer luxo cheio de conflitos. Por isso, é melhor um pedaço de pão, com paz e tranquilidade. O segundo verso mostra que o caráter pesa mais que a posição. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. Então aqui o caráter, ele é mais valioso do que uma posição. Ainda que você seja filho, aquele que é sábio, ele participará da herança com os irmãos. Então priorize a paz nos relacionamentos e que o caráter seja sempre mais alto que os status. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Deus usa provações para purificar o coração. O problema não é passar pelo fogo, mas ouvir vozes erradas durante a prova. Quem se alimenta de mentira acaba mudado por ela. Aqui nós aprendemos que Deus usa crises para refinar, não para destruir. Então, o crisol é o instrumento de purificação da prata. E o fogo, o forno, é o instrumento de purificação para o ouro. Deus vê em você todas as qualidades e potenciais que você tem. Por isso Deus ama você do jeito que você é. Mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Deus deseja que você cresça, se torne cada vez mais semelhante a Jesus. O ímpio dá atenção aos lábios maus. E o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Então, cuidado com o que você escuta em tempos difíceis. Cuidado com o que você anda ouvindo. Não dê ouvidos a qualquer coisa, especialmente aos mentirosos. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Onde quer que vá, ele tem sucesso. Aqui a gente aprende que a honra sem caráter vira farsa. E o suborno parece eficaz, mas corrompe silenciosamente a alma. O texto expõe o auto-engano de quem acha que pode manipular resultados sem consequências espirituais. A integridade protege quando os atalhos seduzem. Então os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos aos governantes. O suborno pode aparentemente trazer, o seu recurso fascinante, mas o final é a verdade que prevalece.
Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. E a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites ao tolo. A verdade é que o amor, ele apaga muitas transgressões, ele cobre muitas ofensas, mas aquele que traz à tona os erros passados, o sábio aprende com poucas palavras, mas o tolo só aprende com dor. Por isso, encobrir aqui não é acobertar o pecado, mas não perturbar a ofensa, perpetuar a ofensa. O amor escolhe a restauração do que ficar lançando no rosto. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro jogando o passado à tona, jogando na cara. Então, o perdão interrompe o ciclo de feridas. Quando perdoar, perdoe de verdade. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. A insensatez é perigosa porque não reconhece os limites. Por isso, a sabedoria também é saber recuar. É saber, muitas vezes, o local onde você está. Quem paga o bem com o mal também terá prosperidade. Aqui, quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, reconhecer o bem preserva relacionamentos. Controle conflitos no início e não no auge. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Lembre mais uma vez de Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Por isso, aqui a palavra de Deus nos mostra que Deus não negocia justiça, de maneira nenhuma. Recursos sem discernimento se tornam desperdício espiritual. E a sabedoria não é questão de acesso, mas de submissão. Então, nunca negocie a justiça. Não absolva o ímpio. Deus se agrada da justiça, não da conveniência. O amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Não seja fiador. O amor precisa caminhar com prudência. Ainda que você ame e que você se responsabilize, entenda que quando você se torna fiador do seu próximo, com um aperto de mão, muitas vezes você está tendo uma atitude sem juízo, sem pensar, está colocando o seu nome em risco. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O gosto por conflitos revela orgulho disfarçado. Um coração distorcido produz caminhos instáveis. Deus deixa claro: prosperidade verdadeira começa por dentro. Por isso, o filho do tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Aqui Salomão mais uma vez repete, nos ensinando que as escolhas pessoais nunca afetam apenas quem decide. Elas atingem até quem nós amamos. E aqui tem também o contraste, onde o texto afirma que um coração alegre é remédio eficaz. E a alegria saudável, nascida da fé, também é cura. É o mesmo que está em Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto e o espírito abatido
faz secar os ossos. O ímpio aceita as condições, as escondidas. O ímpio aceita as escondidas o suborno. O ímpio aceita as escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O ímpio aceita o suborno em segredo. O ímpio vende princípios. O sábio fixa os olhos na sabedoria. Por isso, nunca aceite o suborno. Muito menos negocie às escondidas. Porque Deus é justo. E ainda que se desvie o curso da justiça, a justiça se firmará para sempre e o tolo passará. Por isso, a Bíblia valoriza a justiça também no lar. A Bíblia valoriza a justiça em todos os momentos. A direção certa é mais importante do que a velocidade. Por isso, mantenha a sabedoria em vista. Os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra e não chegam de fato a lugar algum, a não ser na sua própria destruição. O filho tolo é tristeza de seu pai e amargura daquela que lhe deu a luz. Não é bom castigar um inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. A Bíblia valoriza a justiça no lar, em todos os lugares. Corrigir sem equidade gera dor e revolta e quebra de confiança, mas o amor verdadeiro disciplina com sabedoria. Então, quando você tiver de disciplinar, seja sábio. Não é bom castigar o inocente. Não coloque o justo e o ímpio no mesmo bolo. Por favor. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O capítulo termina exaltando o silêncio sábio, mais uma vez. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, se fechar a boca. Falar menos, ouvir mais e refletir antes de responder é sinal de maturidade espiritual. Às vezes, calar é a maior demonstração de sabedoria. Às vezes, calar é a melhor demonstração de sabedoria. Se você contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17 nos ensina que a sabedoria vive na paz. Ela é provada pelo fogo, protege relacionamentos, forma caráter e governa a língua. Que Deus nos abençoe, nos ensine a viver de maneira sábia. Vamos orar? Senhor Deus, à luz da Tua palavra pedimos que nos dês um coração manso, que ame a paz muito mais do que a razão, que valorize o caráter acima do sucesso e escolha o silêncio sábio antes das palavras precipitadas. Purifica-nos no fogo das provas, ensina-nos a perdoar, a fechar brechas antes que os conflitos cresçam, a tratar cada pessoa com dignidade e a viver com integridade no secreto. Que o Senhor nos dê hoje um dia de boas escolhas. Em nome de Jesus. Amém.